turma do quarto ano, e aí, como vocês estão? E aí, vamos iniciar mais uma nova semana de aulas, tá bom? E dessa vez o nosso conteúdo ele vai falar sobre sequência numérica, tá? O que vem a ser sequência numérica? É a sequência de números. E essa sequência de números ela vai ser variada de acordo com a informação que está presente nas situações que vocês vão encontrar. Essa sequência pode variar de 10 em 10, essa sequência pode variar de 100 em 100, essa sequência pode estar usando adição, subtração, multiplicação ou divisão. Tudo vai depender da informação que está contida na situação que vocês irão resolver, tá? Então, sequência numérica é uma variação de números que pode ser somando, pode ser subtraindo ou multiplicando. Por exemplo, se eu tenho assim a sequência de 0 a 10 dos números pares, então eu vou ter 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu tenho uma sequência de números pares, né? De 0 a 10. Como também quando a gente encontra os múltiplos de um número, por exemplo, os múltiplos de 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, eu tenho aí uma sequência de números que sejam múltiplos de 2. E aí, sucessivamente. Então, essa sequência numérica, ela vai variar. Então, a nossa aula de hoje, ela vai trabalhar muito a questão da interpretação. Então, vocês, ao lerem as informações que vão estar presentes nos exercícios, tanto do livro como da plataforma, vocês vão conseguir fazer uma sequência de números, tá? Que pode ser em datas, em anos, tá? Em séculos, vai depender de tudo da informação, ok? Então, vamos lá seguindo as orientações aí da plataforma, ok? Olá, turma do quarto ano. Então, vamos lá, vamos começar a nossa semana de aula, né? E hoje a gente tem aí sequência numérica, né? Então, como eu falei no início, a sequência numérica, ela vai ser uma sequência de números. E essa sequência de números, ela pode ser variada. Vai depender da situação que a gente vai estar trabalhando. Então, essa sequência numérica, ela pode estar relacionada à subtração, a uma adição, a uma multiplicação, a uma divisão. Ou seja, vai depender apenas da situação que for pedida em cada questão, tá? Então, vamos ver aqui o que é que a plataforma vai estar trazendo para a gente. Como também pode ser uma sequência numérica de 100 em 100, de 200 em 200. Então, sequência, está sequenciada. Existe uma regra, né, para que aquela contação, para que aquela situação ela possa existir. Então, vamos ver aqui na plataforma o que é que ela vai estar trazendo para a gente de sequência numérica, tá? E aí, a gente tá na rota 9, continuando, tá? E aí, ele traz partindo do nosso conteúdo da aula passada, onde ele falou da questão do meio ambiente, né? Dos cuidados dos gases poluentes que são lançados no meio ambiente, na atmosfera. E aí, ele traz a seguinte situação. O dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, CO2, é um dos gases poluentes que contribuem para o aumento do efeito estufa. Em uma cidade da região norte do Brasil, o prefeito e a comunidade resolveram contribuir para a diminuição da poluição local, controlando a quantidade de gás dióxido de carbono emitida pelos veículos automotores. Para isso, lançaram uma campanha a fim de conscientizar as pessoas. Então, é uma boa ação, que essa boa ação vai ter o retorno para quem? Para a própria população, ou seja, para a gente, né? Para todos nós. E o meio ambiente, ele agradece. Então, vamos lá. O texto é esse aqui, no livro de vocês, isso aí também vai estar lá na página 185. Então, a campanha é Campanha Ar Limpo, tá? Um veículo lança ao ar cerca de 200 gramas de dióxido de carbono a cada quilômetro percorrido. Se você percorrer 10 quilômetros com seu veículo por dia, irá liberar 2.000 gramas de gás, ou seja, 2 quilos de gás poluentes. Pense nisso e faça a sua parte e vamos diminuir a poluição de nossa cidade. Então, é esse o lema da campanha. Campanha Ar Limpo. Então, quais seriam essas atitudes que o ser humano, que o homem, né, e que as pessoas dessa comunidade, dessa cidade, elas teriam que fazer
para diminuir essa emissão do dióxido de carbono, tá? E aqui ele tem uma conversinha, né, que diz assim: converse com os colegas, e aí eu acho que vocês já viram muito isso em emissoras, em jornais, em reportagens, e até mesmo conversando com os próprios pais sobre o que as pessoas podem fazer para diminuir a quantidade de gás poluentes lançada ao ar. Então, aí tem uma série de situações, de coisas que a gente pode fazer para estar diminuindo essa quantidade de poluentes que são lançados na nossa atmosfera. Uma dessas coisas seria andar mais, né, de bicicletas, né? Com isso a gente diminuiria a sair de casa de veículos, né? Então, transportar, ou seja, fazer o transporte de pessoas mais em carros coletivos, né? No caso aí tem a questão de ônibus, dar carona às pessoas, por exemplo, se na sua rua ou na sua casa algum familiar seu vai para a rua, mas aí não se comunica, então sai um carro da sua casa, sai um carro da casa da outra pessoa, da família e mais outro. Então, se entrassem em uma conversação, eu sei que às vezes moram distante, mas quem mora mais próximo? Então, não, fulano, tu vai para a rua hoje? Vou, então eu posso ir contigo, eu vou contigo aí. Então, isso vai partir também de uma questão de educação, né? De uma campanha que as pessoas fazem e está muito dentro da atitude das pessoas com relação à ação com o meio ambiente. Então, lógico, são coisas que a gente vai fazendo isso gradativo, né? Mas se cada um fizer sua parte, isso vai diminuir. Então, temos outras situações aí que se pode fazer para que esses gases eles sejam lançados em uma menor quantidade, tá bom? Então, aqui é apenas uma ilustração para que a gente possa compreender. Mas aí, vamos lá para a situação mesmo. Vamos perceber aqui qual é a sequência numérica que a gente vai estar utilizando aqui. Vamos tentar descobrir. Então, diz assim: numa determinada cidade, né, de uma determinada região dessa cidade, são liberadas 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos de dióxido de carbono por dia. Preencha as lacunas a seguir, considerando que a cada 5 veículos deixam de circular nas ruas e, consequentemente, são em média 10 quilos a menos de gases poluentes, né, presentes no ar. Ou seja, então, a cada 5 dias, se 5 veículos deixarem de circular nas ruas, consequentemente, a gente vai ter em média aí 10 quilos a menos de gás presentes no ar. Aí, então vejam só, que sequência numérica a gente vai estar usando aqui? Então, vamos analisar. Ele está dizendo que a cada 5 dias, se 5 carros, né, deixarem de estar circulando na cidade, a gente vai ter uma redução aí de 10 quilos a menos. Então, a quantidade de gás liberado por dia, caso 5 veículos sejam a menos, vai ser de quantos? Vai ser de quantos quilos? E aí a gente tem aqui, vai ser, e aqui ele diz, ó, que são 2.000, né, quilogramas de dióxido de carbono. Então, se 5.000 carros, se 5 veículos deixarem de circular, quantos poluentes, gases a menos eles vão estar poluindo? 1.950, ele vai estar diminuindo aí 1.960, 1.970, lembrando que numa determinada são 2.000 veículos, tá? Então, 2.000 veículos que estão em circulação sempre. Mas se ele diz que tem 10 quilos a menos, então que sequência numérica a gente vai observar aqui? A menos, então eu já sei que aqui eu tenho uma subtração para fazer, mas eu vou só fazer uma subtração de quem? Então, vou subtrair de quem? De qual é o total de veículos nessa região? O total de veículos aí é de 2.000 carros, tá? Mas se a cada dia 5 deixam de circular, eu tenho aí uma redução de 10 quilos. Então, eu vou ter que subtrair 2.000, tirando 10 quilos, né, para cada um. E qual desses números vai ser a minha primeira sequência? E aí, eu vou estar arrastando esse meu valor para cá. Então, vamos ver aqui, vamos aqui colocar que é 1.990.
E aí, qual é uma segunda sequência? Se forem 10 veículos a menos, eu vou diminuir mais quanto? Mais 10. Então, sempre essa sequência numérica, essa variação numérica que vai existir aqui, ele vai estar contando de 10 em 10 quilogramas. Ou seja, ele vai estar diminuindo de 10 em 10. Então, aqui, a quantidade de gás liberados por dia, caso haja 10 veículos a menos, vai ser de quantos? Aí, vai ser, aqui já foi 1.990 quilos. No segundo, vai ser de quantos quilos? Aí, eu vou sair aqui arrastando, tá? Eu vou fazer apenas os dois. E aí, vocês depois vão estar aqui completando essa sequência, tá? Então, compreendam que eu preciso ler a informação, tá? Eu preciso entender, aí é mais uma questão de interpretação. Entender que sequência ele quer que eu faça para descobrir se essa sequência vai ser uma sequência de 10 em 10, de 20 em 20, mas eu preciso identificar o meu número inicial, tá? Então, ele não deixou claro, mas aqui a gente pode ver essa mesma situação, tá lá no livro de vocês, e estava também no textinho inicial, lá do prefeito, né, da campanha que ele deu, tinha lá a quantidade de veículos, tá? Que andam na cidade circulando. São 2.000 veículos que circulam por dia, tá? Então, seguindo essa informação que está aí, eu vou diminuir a cada 5 veículos, 10 veículos, 15 veículos, e aí foi indo. Percebam que já há uma variação numérica, uma sequência, entre a quantidade de veículos, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, ele vai aumentando a cada dia 5 veículos. Então, isso aqui a gente já pode estar contando como uma sequência numérica, ou seja, uma variação de números, de quantidade de carros. Mas aqui ele quer saber a variação de poluentes, de quilos de poluentes que vão ser diminuídos na liberação diária nessa cidade, tá? Então, e aqui você vai depois completar essa sequência para que você possa estar realizando a atividade, tá? Mas vamos só para que a gente possa compreender, vamos fazer apenas a primeira. Se forem 15 veículos, eu vou estar lá diminuindo. Se é de 10 em 10, então 1990, 1980, depois eu vou lá, 1970, depois eu vou 1960, eu vou sair aqui colocando 1950, né? E por último, 1940. E aí a gente vai ver aqui se foi correto essa informação que ele deu. Então, percebam que essa variação foi nesse valor. Então, vamos seguir aqui. E aqui depois você vai também compreender. Preencha as lacunas com a informação completa. Podemos dizer que essa sequência tem uma regra. Os números estão diminuindo a cada quantas? A cada quantas unidades? Essa operação que foi utilizada foi uma o quê? Que operação usamos para responder à situação anterior? Então, vai depender qual a situação, né, que a gente vai estar informando para que a gente identifique essa sequência. Se é uma adição, se é uma subtração, se é uma multiplicação, se é de 10 em 10, de 20 em 20. Tudo isso vai depender da informação que está contida na situação, tá bom? E aqui apenas vai ter mais uma situação que a gente vai estar informando e aqui a gente tem outra. Veja só. Essa informação aqui é baseada na leitura anterior, tá? Então, aqui, como é mais interpretação, ele diz assim: a imagem a seguir é de uma indústria química de porte médio que emite 1.000 quilos de gás poluentes por dia. Com base nessa informação, resolva a seguinte atividade, que é justamente essa aqui de ligar, tá? Então, se são duas fábricas aqui, então, veja só, relaciona a quantidade de fábricas de cada quadro à quantidade de poluentes que emitidas por elas em 2 dias. Se são 4, eu vou multiplicar, se são 2.000 poluentes lá que ela falou, quantos eu vou estar emitindo? Se é apenas uma, se vão ser aqui 3, 6, 9, quantas vão ser? E aí você vai ligar a informação do problema anterior e vai ligar aqui a quantidade de poluentes que ela emite, né, durante esses 2 dias, tá?
interpretação. Vai estar envolvendo interpretação, vai estar envolvendo aí cálculos. Adição ou multiplicação ou subtração vai depender da sua interpretação da atividade, tá bom? E aí ele continua, mais sequências numéricas. E aí ele vai continuar falando do CO2, tá? Que é o dióxido de carbono. Tão prejudicial à saúde e ele que vem provocando aí a questão do efeito estufa, né? No nosso planeta, né? Em uma determinada cidade, a cada dia, 5 novos veículos percorrem nas ruas da cidade. 5 carros emitem, em média, 10 quilos de gás no ar, tá? E aí ele vai trazer mais informações que vocês vão estar lá tentando descobrir essa variação dessa sequência numérica para que você possa estar respondendo. Selecione a opção que mostra a quantidade de gás que será emitida com a venda de novos veículos em uma semana, sabendo que na segunda-feira foram emitidos 10 quilos de gás poluentes, né? E aí ele pergunta, se na segunda foi emitido 10 quilos, na terça-feira vai ser emitido quanto? Lembrando que essa sequência ele vai estar também de quanto em quanto? De 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30. Será uma adição? Será uma subtração? E aí você vai ter que entender, compreender a situação, tá? E aí você vai, na terça-feira serão emitidos quantos quilos de gás poluentes? 15, 20, 25, 30. E aí você vai marcar a opção que você acha que é verdadeira aqui para completar, né, a situação. Lembrando que na segunda foram emitidos 10 quilos de poluentes. E a cada dia, né, são vendidos novos carros e aí são lançados um número maior. Tá? E aí você vai estar completando toda essa sequência, dando a informação. Então, você vai ter que compreender se essa sequência aí vai ser de 5, de 10, de 15, você vai somar, você vai subtrair, você vai multiplicar, tá? E aqui vamos uma sequência aqui. Podemos dizer que a sequência anterior tem uma regra. Os números aumentam de quanto em quanto por dia. E essa situação, essa operação foi uma operação de subtração, adição, multiplicação ou divisão, tá? Aí você pode estar pensando, mas professora, essa atividade ela está mais para interpretação de situações de texto do que para a própria matemática. Mas a matemática ela também está presente e precisa ser interpretada para que a gente possa realizar os referentes cálculos para que a gente possa fazer aí essa atividade. Então, essa aqui não é diferente, ela vai estar envolvendo a interpretação, mas também ela vai estar pedindo cálculo para você. E cálculo fácil, não é cálculo de você ter lá e vou quebrar a cabeça fazendo isso. Não. Aí vamos ver aqui uma sequência bem interessante que a gente tem aqui. Ele diz assim, ó, descubra a regra da sequência abaixo com o uso da calculadora. Lembrando, essa calculadora para conferência, não para que você faça a sua atividade, tá? E arraste os números para a posição correta. Sabendo, aí já dá a dica, sabe-se que o primeiro número da sequência é 8 e o segundo é 24. Aí ele quer saber quem é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Sabendo que os números estão aqui. Vejam só, os números você tem 72, 5.832, 216, 648, 1944. Então, essa sequência aqui, para você descobrir o que é que eu vou fazer? Aí volta lá para a leitura. Sabe-se que o primeiro número da sequência é 8 e o segundo é 24. E aí, o que é que eu vou estar fazendo? Será que é só uma adição? Aí você pode pensar, mas se eu somar 8 mais 8 vai dar 16. Então, não vai ser uma adição, porque aqui eu tenho 24. Ah, então a adição já está descartada. Subtração também. Por quê? Porque você tinha como primeiro número 8 e como segundo 24. Então, subtração já foi. Então, adição e subtração já estão fora. Então, nos resta aí o quê? Multiplicação e divisão. E aí você vai analisar. 8 depois vai dar 24. Ai, será que ela está trabalhando o dobro? E isso você vai estar trabalhando o seu raciocínio lógico para resolver isso. Ah, mas se ele está dizendo aqui que o segundo é 24, eita,
Então, se eu multiplicar aqui o 2 vezes 8, vai dar 16. Então, não é dobro. Então, já descartou. Então, vai aí, ó, trabalhando, exercitando o seu raciocínio. Ah, será que vai ser o triplo do número? E aí, você multiplica. 3 vezes 8, 24. Ó, se 24 é o segundo número, tá aqui, então já descobri a sequência. Vai ser o triplo. Então, o terceiro número dessa sequência vai ser, eu vou multiplicar o 24 por 3. E aí eu vou encontrar a resposta. E aí a resposta eu vou arrastar para cá. E quem será o quarto número? Para eu saber o quarto número, eu tenho que acertar aqui o terceiro. Então, eu vou lá fazer a minha multiplicação por 3. Agora, tudo isso é uma questão de interpretação, tá? E aí, você vai fazer essa atividade, tá? Que eu vou estar colocando lá na agenda de vocês. E essa outra também que vai estar lá dentro do mesmo estilo, tá? Ó, aqui é relacionada à anterior. E essa outra aqui, que também é do mesmo estilo da anterior, que ele vai dizer, você vai descobrir a sequência, né? Só que aqui ele diz, ó, sabe-se que o primeiro número da sequência é 4.096 e o segundo é 1.024. Eita, será se foi uma subtração? Será se é uma adição? Se é uma multiplicação? Se pode ser aqui uma divisão? Aí aqui você vai ter que descobrir quais são os números que vão ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E aí você vai completar uma sequência numérica. Então, quarto ano é uma atividade de interpretação. Você aí vai relembrar as 4 operações que já fizemos, adição, subtração, multiplicação e divisão, para que você possa responder todas essas atividades, tanto do livro, né, e algumas que eu vou colocar na plataforma, para que você compreenda a sequência numérica. Então, lembrando, a sequência numérica ela vai ter uma variação de números, dependendo da informação que vai estar contida na situação. Então, o segredo é ler a situação para que você possa responder as outras atividades, ok? Então, vamos à obra, mãos à obra para fazer o exercício. Pois bem, fração equivalentes são frações que representam uma mesma quantidade. Então, eles vão ter uma regularidade dos números, tá? E essa fração equivalente a gente pode estar encontrando através da multiplicação. Vejam só. Hoje a gente fez essa explicação usando a plataforma, mas amanhã, para nossa aula de amanhã, eu queria que vocês, quando fossem assistir, vocês pegassem uma folha de papel ofício, porque a gente vai fazer ela de uma forma prática, tá? Explicando, através do papel, como encontrar a equivalência dessas frações, tá certo assim? Então, amanhã, nossa aula, a gente precisa de uma folha de papel. Mas antes da aula de amanhã, vocês precisam praticar o que conseguiram compreender de hoje na nossa explicação, tá? Então, resolvam os exercícios propostos no livro e na plataforma para que vocês consigam compreender o que seria a fração equivalente, tá bom? E amanhã, como a gente vai estar usando a prática, a parte prática, usando a folha, então, a gente vai ter como conseguir compreender melhor essa explicação de frações equivalentes, que não é difícil, tá bom assim? Então, espero vocês amanhã e lembra da folha de papel ofício e lembra também de fazer as atividades de vocês. Beijo e até amanhã.